uma pequena fala do cinema, né? Que é extremamente importante para a gente conferir o segundo Festival de Cinema do Espaço, né? Desde o ano passado que a gente vem fazendo, para a gente é extremamente importante essa conexão com o cinema, né? Para debater, para utilizar o cinema como fonte de debate, como fonte de apreensão de processos históricos, e como digamos assim, uma manifestação artística privilegiada no mundo contemporâneo, né? O cinema hoje, junto com a música, é sem dúvida nenhuma uma das manifestações mais consumidas, né, mais fluídas do mundo contemporâneo. Antes de tudo, o termo, né? De onde vem essa palavra cinema, né? Vem do grego, né? Kinema, em grego, significa movimento, né? O termo não é só cinema, mas cinematografia. Kinema, em grego, é movimento. Grafia, como geografia, né? Como historiografia, é o registro, é a escrita ou a amostragem, né? Ou seja, cinema, grafia, ou seja, a aparição, a amostragem do movimento, né? Então, de maneira geral, o cinema significa movimento, né? Outro ponto que eu queria colocar é que o cinema também é chamado de sétima arte, né? Por que esse termo? Digamos que nós temos as outras seis artes, né? Literatura, dança, artes plásticas, né? Teatro, etc., né? E o cinema aparece como a última arte, sétima arte no sentido que ela é a última a aparecer, né? E por quê? O cinema surge do final do século XIX, né? Na França, né? Os irmãos Lumière criam as primeiras aparições do cinema, né? Porque o cinema antes era visto em festas, né? Em festas folclóricas, por exemplo. Não sei se vocês já viram em festa de rua, no nosso mundo contemporâneo, tem sempre uma atração, sei lá, monga, a mulher barbuda, né? E o cinema era visto como algo interessante para as pessoas do final do século XIX, começo do século XX, porque o cinema era uma experiência, digamos assim, folclórica, interessante. Ou seja, o cinema não nasce digamos assim, com status de arte, ok? O cinema, ele é colocado no final do século XIX, começo do século XX, como digamos assim, uma manifestação folclórica interessante e nada mais. Ou seja, não tinha o status de arte. Então, há uma relação entre cinema e técnica, e tecnologia. Ou seja, o cinema só é possível quando você tem um avanço da técnica. E qual é o ponto digamos assim, de mudança na história da técnica, né? A Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial no século XIX aumenta a nossa capacidade de produção, digamos, sintetiza nossas tecnologias, né? Amplifica as tecnologias, refina as tecnologias. Então, a gente só pode pensar no cinema quando as técnicas, quando a tecnologia, quando a economia, né, dá a possibilidade para que o cinema exista. Isso é diferente nas outras artes. Por exemplo, as artes plásticas, a escultura, a pintura, trabalham basicamente com materiais que existem desde a pré-história. Por exemplo, o sujeito é um escultor, ele trabalha com barro, ele trabalha com pedra, ele trabalha com madeira. Barro, pedra e madeira existe na história do ser humano desde a pré-história. Ou seja, a relação entre tecnologia e cinema é muito mais íntima do que qualquer outra arte. Ok? Então, o cinema precisa de uma técnica, de uma tecnologia para que ele exista, muito diferente das outras artes, né? Nesse sentido de ser sétima arte, né? O cinema, já que o cinema é movimento, e movimento de quê? Da imagem. Então, o que é que antecede o cinema? A fotografia.
A gente está debatendo isso nas aulas de literatura, né? A invenção da fotografia no século XIX. Né? Ou seja, e o cinema é colocar... quando a tecnologia chega a fazer com que essas imagens se movimentem. Ou seja, eu tenho quadros, frames, né? Que chama de frames, com 25 imagens por segundo. Nem câmera lenta, nem câmera adiantada. De maneira geral, é essa digamos assim, a dinâmica do cinema, né? Colocar 20 quadros de imagens por segundo para criar uma ilusão de movimento, ok? Nessa relação entre cinema e técnica, entre cinema e tecnologia, é extremamente importante a gente perceber a própria evolução do cinema. Volto a dizer, o cinema era visto no final do século XIX para começo do século XX como algo meramente folclórico, meramente interessante de se ver. Né? Por exemplo, você não vai dizer que a mulher barbuda é arte, né? Ou que monga é arte. Né? O cinema aparecia nessas feiras como algo interessante para se ver, né? Que chamava a atenção das pessoas, mas não tinha esse status de arte. O cinema vai construir o seu status de arte, assim como a literatura, como a pintura, durante o século XX. Né? Então, a literatura teve um grande impacto para transformar o cinema digamos assim, em possibilidade de obras de arte. O que significa dizer, houve adaptações da literatura para o cinema, né? Obras extremamente importantes, como, por exemplo, a obra de Franz Kafka, um escritor tcheco, né? que são colocadas, Shakespeare, Kafka, Dostoiévski, são grandes escritores que têm suas obras adaptadas para o cinema, ou seja, a aproximação do cinema com a literatura sempre existiu. E o cinema utiliza a matéria da literatura para justamente angariar mais espectadores. Ou seja, o cinema utiliza a literatura, num primeiro momento, para ganhar o seu status de arte. Então, isso acontece durante todo o século XX. Né? Então, seria 24 quadros por segundo, isso mesmo. A gente chama de quadro de frames. Ok? Água seca, não sei quem está por trás desse nickname. Mas é basicamente isso. Essa é a dinâmica do cinema. Ou seja, colocar a fotografia em movimento. Mas só colocar a fotografia em movimento não dava o status de obra de arte. Esse status de obra de arte, de ver o cinema como sétima arte, surge num decorrer do século XX, do cinema angariando obras da literatura para filmar, para adaptar, ok? Então, sempre houve uma relação entre literatura e cinema, né? E aí, digamos assim, o cerne, a parte central do que eu estou dizendo para vocês, o cinema e a literatura, né, eles estão baseados numa narrativa, ok? O filme que vocês vão assistir amanhã é A Vida é Bela, um filme italiano, né, do começo do século XX. Aliás, começo não, perdão, final do século XX, que fala sobre a vida da Itália, né, durante a Segunda Guerra Mundial e a ocupação alemã, etc, etc. Né? O que é que tem digamos assim, de similitude entre cinema e literatura? É a narrativa. Seria uma narrativa. Seria contar fatos numa certa sequência. Né? Vocês vão ver que o filme, geralmente, né, basicamente, a maioria exorbitante dos filmes começam de uma linearidade narrativa. Ou seja, ao ponto A, começo, o B, que é o meio, e o fim. Pensem, por exemplo, um filme da Marvel, por exemplo. Você tem o primeiro momento que é a apresentação. Está lá o mundo maravilhoso, seguindo sua dinâmica. Essa é a apresentação do mundo, é a apresentação das personagens, etc. Uma certa, digamos assim, harmonia naquele contexto. Num determinado momento acontece uma complicação. Seria a complicação, um sujeito que vem do oco do universo para destruir a Terra. Ou seja, essa é a complicação, seria o ponto B da narrativa.
O ponto C da narrativa seria a resolução disso. Seria o que a gente chama de clímax. Né? E aí a gente teria, já depois que termina a história, uma volta ao primeiro momento, que é o momento da tranquilidade, novamente. Começo, meio e fim. Essa é a narrativa básica do cinema hollywoodiano. Ok? Evidentemente que há filmes que quebram essa lógica. É o caso, por exemplo, de 21 gramas, é o caso de Amores Perros, é o caso de Irreversível, começa de trás para frente. Né? Amores Perros é uma conexão, digamos assim, são várias histórias entrecortadas, ou seja, não seguem uma linearidade, né? Cada parte do tempo são colocadas de maneira mais ou menos arbitrária na formação do filme, né? Mas, de maneira geral, todo filme traz uma narrativa, geralmente do ponto A para o ponto B, ok? Você pega um livro de Machado de Assis, ele basicamente faz isso. Né? Pense, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Conta a história do sujeito que morre, né? E ele volta, que começaria de trás para frente, mas ele volta ao seu nascimento e volta até a sua morte. Ou seja, há uma linearidade na obra de Machado de Assis. Né? Há uma linearidade no filme que vocês vão ver, que é A Vida é Bela. Né? E se eu estou dizendo que o cinema ele é narrativo, né? Sim, fala-se muito bem dessa série, Esther. Eu realmente não assisti, né? Mas vi dizer que ela trabalha com essa noção de quebra de linearidade. Extremamente, muito interessante para a gente perceber o desdobramento do cinema moderno, né? Tarkovsky, Godard, né? São cineastas que quebram essa linearidade, né? Então, a questão básica que une cinema e literatura, ou um romance, é a linearidade. É a contação de uma história. E se eu estou contando uma história, né, de maneira geral, eu tenho, basicamente, os elementos de qualquer narrativa, que serve para o cinema, serve para a literatura, serve para contar uma piada, serve para ver um jogo de futebol. Tudo isso são narrativas. Se pegar o Van Bueno, ele vai narrar o jogo do Brasil, do começo, meio e fim. Você pegar o livro de Machado de Assis, tem começo, meio e fim, você tem uma organização narrativa. Você pegar o filme A Vida é Bela, você tem uma narrativa. Né? Ou seja, há coisas, a narrativa une literatura e cinema. Ok? Ou o Jornal Nacional, que também é narrativa. Né? Lula fez isso ou aquilo, Bolsonaro fez isso ou aquilo. É uma narrativa. E se é uma narrativa, tem elementos. Seria um elemento de alguma coisa. Você vai lá nas tabelas periódicas, tem elementos químicos, sempre dou esse exemplo. O que seria isso? O que seria um elemento químico? Ou a tabela periódica? Tudo, o meu corpo, o seu corpo, esse papel, essa caneta, esse quarto, a Terra, Júpiter, Marte, ou seja, tudo que forma o universo está dentro da tabela periódica. Ou seja, tudo que está formado, cada elemento é uma espécie de tijolos que formam um todo, que é o universo. Então, quando eu falo em elemento da narrativa, estou dizendo o seguinte: isso tem que ter em toda narrativa. E o que é que tem que ter em toda narrativa? Primeiro, personagem. Né? Você vai ver isso em Machado de Assis, você vai ver isso no filme A Vida é Bela Amanhã. Há uma personagem. E se você está contando uma piada, tem uma personagem. Sei lá, o gordo fez isso e aquilo. A loira fez isso e aquilo. É uma personagem. Então, toda narrativa tem que ter personagem. Isso vale para o cinema, isso vale para o filme, ou vale para o cinema, vale para a literatura, ok? Personagem. A personagem tem que estar no tempo e no espaço. Por exemplo, vocês vão ver que o menino lá italiano está caminhando, né, na Itália de 1945, no centro de Roma. Ou seja, eu tenho um tempo e eu tenho um espaço. Você só pode estar no mundo, como diria Newton, se tiver no tempo e no espaço. Não existe nada que não esteja no tempo e no espaço, como pensava Aristóteles. Tudo está no tempo e no espaço. Esse computador está no tempo e no espaço. Ou seja, a personagem tem que estar no tempo e espaço. Então, eu tenho aqui, como um elemento de qualquer narrativa, seja narrativa fílmica, seja narrativa literária. O personagem, a personagem, né? O tempo, o espaço, né? E o enredo. Tem que ter um enredo, por exemplo, A Vida é Bela conta a história de uma família que está sendo caçada pelo regime fascista. Então, há um enredo. O que é o enredo? Uma relação entre as ações, entre as personagens. Então, eu tenho tempo, espaço
Personagem e enredo. E outra coisa que você vai ter na literatura, mas que aparece no cinema de maneira diferente, é o narrador, ok? Todo mundo aqui já assistiu, já deve ter assistido, Tropa de Elite. Né? Tropa de Elite é narrado pela personagem Capitão Nascimento, ok? Então, eu tenho dois tipos de narrativa no cinema. Esse tipo de narrador, que conta a própria história, né? Participando ou não da história, por exemplo, o caso do Capitão Nascimento, né? Quem assistiu o ensaio sobre a cegueira vai ver outro narrador, mas que não participa da história. Então, o narrador pode falar e pode estar em primeira pessoa e em terceira pessoa. Primeira pessoa é quando ele participa, como é o caso do Capitão Nascimento, e é o protagonista. Primeira pessoa, aliás. Terceira pessoa é quando ele não participa. Né? Então, eu tenho esse tipo de narrador. O outro narrador do cinema nada mais é que a câmera. E o que é a câmera? A câmera é justamente a amostragem narrativa do cinema. Há vários tipos de câmera, né? E a câmera, digamos, de enquadramento de câmera. Por exemplo, na maioria exorbitante dos filmes de Hollywood, você vai ter o que a gente chama de plano americano, como é? Da cintura para cima. Se vocês começarem a observar a partir de hoje, vocês vão ver que a maioria exorbitante dos filmes que nós assistimos enquadram a personagem da cintura para cima, que a gente chama de quadro de plano americano, que é, digamos assim, o plano básico de Hollywood, ok? Esse enquadramento pode também fazer um close-up. O que é um close-up? Fechar. Por exemplo, o plano das telenovelas são muito mais de close-up, né? Centra no rosto da personagem, do que de plano americano. O outro tipo de enquadramento é o panorâmico. Quando você vê a tela do cinema e você vê uma imagem panorâmica se apresentando. Então, não é nem plano americano, nem é close-up, é o panorâmico. Então, a câmera, que é essa narrativa, que executa essa narrativa, ela pode ter um plano aberto, que a gente chama de plano panorâmico, um plano na personagem, que eu chamo de plano americano, e um close-up, que é fechando. Como é que a narrativa da literatura faz isso? Quando ela descreve a natureza, é um plano panorâmico. Quando ela descreve a personagem, é um plano panorâmico. Ou, aliás, é um plano americano. E quando ela descreve o rosto, né, as expressões faciais, é o que a gente chama de close-up. Então, eu tenho, nessa narrativa que a câmera faz, esse enquadramento. E um outro ponto da câmera é a montagem. O que é a montagem? Vocês devem ter observado que a gente não. Que a gravação de um filme não segue a linearidade do próprio filme. Deixa eu ver se eu explico. O sujeito vai filmar um filme sobre nós, sobre mim, por exemplo. E aí eu vou numa tomada, tá aqui no quarto, na outra tomada eu vou estar no supermercado, na outra eu vou estar jogando bola. Então, o diretor faz? Um exemplo, vou estar jogando bola, depois eu volto para o meu quarto. Então, o que é que o diretor faz? Ele pega, filma a cena do quarto pela primeira vez e filma a cena do quarto quando eu volto pela segunda vez no mesmo tempo. Por exemplo, o cara que vai filmar em Nova York, ele vai filmar Nova York duas vezes. Ele não vai gravar Nova York na segunda, vai gravar tudo o que aconteceu no filme, para na sexta gravar em Nova York novamente. Ele pega só na segunda-feira, ele faz tudo o que tem que acontecer naquela cidade, naquele momento, e depois ele monta. Ele faz a montagem, ele corta. Então, eu tenho a montagem como a peça essencial para compreender o cinema. O enquadramento e a montagem. É dessa forma que o narrador da câmera trabalha. O que é a montagem? É quando eu corto. Você vai ver isso no filme. Por exemplo, no filme de ação, há cortes de cena muito rápido. Por exemplo, o cara corta atirando, depois o cara tem um corte do tênis da pessoa andando, depois tem um corte da polícia, depois tem um corte da pessoa atirando de novo, depois tem um corte de alguém sendo atingido. Ou seja, há uma busca, né, por uma
digamos assim, uma grande intersecção de montagem, de corte, quando eu tenho determinado filme, um filme de ação. Já um filme de drama, a gente pode dizer que é um filme muito parado. O que significa um filme muito parado? Quando eu tenho um take demorado, ou seja, demoro para cortar, fazer a montagem. Então, por exemplo, num filme de drama, geralmente eu tenho um take mais demorado. No filme de ação, eu tenho cortes, eu tenho montagens mais rápidas. Isso vai criar um ritmo que está em íntima relação com com o gênero cinematográfico do que a gente está falando, né? Então, de maneira geral, era isso que eu queria colocar. Essas são as relações entre cinema e literatura, né? E a gente entendeu o cinema, né, como uma arte que está intimamente relacionada com as tecnologias, com as formas de produção. Porque para você produzir um cinema, para você produzir um filme, você tem uma indústria por trás dessa produção. É diferente eu escrever aqui um poema, que eu preciso de mim mesmo, ou pintar um quadro, ou fazer uma escultura. Eu tenho no cinema uma arte coletiva, uma arte que também depende da tecnologia, depende da marca de câmera que eu vou utilizar, do tipo de câmera que eu vou utilizar. Tudo isso vai influenciar na produção cinematográfica de maneira muito mais decisiva do que qualquer outra arte, né? No nosso mundo, o cinema ganha cada vez mais força. Já desde a década de 30 e 40, na Europa. Pense, por exemplo, já falei para vocês que Hitler funda uma produção cinematográfica na Alemanha muito forte, né? Assim como Mussolini, né? E assim, Hollywood começa a ter seu poder a partir da década de 20, 30, 40, até hoje Hollywood é a grande produtora de cinema mundial. Ou seja, há também no cinema uma relação de poder. Por exemplo, se você for no cinema de shopping, você vai ver que o cinema serve para escoamento da produção norte-americana, né? Ou seja, o cinema que deveria ser algo global não aparece global no seu consumo, né? Porque se você abrir, por exemplo, se você for lá ver na sessão da tarde, por exemplo, é só filme norte-americano. Não parece um filme nigeriano, um filme turco, um filme indiano. Por quê? Porque há uma relação entre cinema e poder, né? E veja, por exemplo, se a gente pega o poder norte-americano e o poder do cinema, veja que a gente imita muito da estética do cinema. Eu tenho para mim que a pessoa que fuma cigarro e nicotina, muito do vício que se tem em cigarro hoje no mundo ocidental, a gente herdou do cinema. Quantas personagens de cinema você não viu fumando? Né? Por exemplo, Hollywood, né? Hollywood falando, Hollywood e Marlboro, as fábricas de cigarros, investiram pesadamente no cinema na primeira e na segunda metade do século XX, no sentido de propor uma estética do cigarro no cinema. Veja, por exemplo, o comportamento das mulheres e o cinema, né? Por exemplo, a noção de mulher fatal com batom e etc. Isso nasce no cinema, ou seja, nós também herdamos do cinema e sim, beleza ao fumar, porque assim, elegância, essa elegância, essa beleza, né? Que o cinema perpassa isso, né? Por exemplo, grandes heróis que estão fumando no final. Se você acha, por exemplo, Independence Day, só para lembrar aqui, quando se destrói os alienígenas, o Smith termina fumando um charuto. Então há uma relação entre tabagismo e estética do cinema. Eu digo só esse evento, né? Porque sempre houve uma relação entre o ser humano e a imagem. E aí é outro ponto interessante no cinema, né? Esse apego que o ser humano tem com a imagem, né? E com essa imagem em movimento, a imagem ganha ainda mais um teor de realismo que não tinha antes, somente com a fotografia. E qual é o apego do ser humano com a imagem? Por exemplo, se eu pego uma foto da sua mãe e rasgo, você não vai querer. Você não vai gostar. Por que você não vai gostar? Já que não estou falando, não estou rasgando sua mãe, estou rasgando a foto. Por quê? Porque há uma relação de intimidade e profundidade entre o ser humano e a imagem.
As próprias artes rupestres já provam isso na pré-história, né? Essa relação entre ser humano e imagem, e o cinema tem essa capacidade de criar uma certa magia da imagem, dessa imagem em movimento, né? Observem que isso aliado à música, ao audiovisual, né? Nós temos um fenômeno essencial para compreender o mundo contemporâneo. Por exemplo, observe a quantidade de views que um clipe de Beyoncé ganha na internet, nesse processo de audiovisual. E veja como essa Beyoncé representa também um padrão de beleza, um padrão de comportamento feminino. Ou seja, o cinema, além de representar a nossa realidade, ele suplementa, ele aumenta a nossa possibilidade da própria realidade. Ou seja, ele dita padrões também. Ok? Então, de maneira geral, era isso que eu queria propor para vocês. Né? Espero que vocês gostem do festival. Né? É um evento que a gente faz questão de manter anualmente, porque não se pode entender o mundo contemporâneo sem passar pelo cinema. Né? Isso é impossível. Né? E aí, alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Tu respondeu as perguntas do chat, né, Edson? Deixa eu ver aqui. Sim, respondi. Respondi, sim. Isso mesmo. E até o senhor Água Seca, não sei se é um homem, não sei se é uma mulher, fez uma boa correção. São 24 quadros por segundo mesmo. É isso aí. Não 25, como eu havia dito. Ok? Alguma outra pergunta, gente? Alguma pergunta? Se vocês estiverem digitando a pergunta, enquanto isso eu vou explicando como é que vai funcionar. Galera, a gente vai se reunir dias de segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, para assistir os filmes, tá? Então todo mundo, tanto o pessoal do Enem quanto do IF, pode participar. E aí a gente vai fazer uma exibição de alguns filmes de alguns episódios de série. Que a gente vai baixar e vai exibir aqui via Google Meet, tá? Quem não quiser assistir aqui via Google Meet, não tem problema. Vocês podem assistir, que a gente vai fazer uma pasta lá no Drive e deixar para vocês acessarem, né, essa pasta, todos os filmes, né, que a gente vai trabalhar nesse festival de cinema. E aí, depois disso, a gente vai se reunir, né? Edson trata de alguns elementos, e aí eu vou disponibilizar para vocês um questionário, né, bem simples, para que vocês possam não só assistir o filme, mas que vocês possam fazer as observações de vocês sobre o filme. Acho que, na verdade, nem precisa de um questionário, mas, assim, tipo, de vocês observarem quais foram os pontos relevantes desse filme, quais Isso. as funções das personagens, né, dentro desse filme, qual a função, como é que se deu o enredo desse filme, né, para vocês criarem um imaginário na mente de vocês e eu quero realmente que vocês escrevam isso numa folha de papel, assim, sabe? Em tópicos mesmo. Daqui, nesse filme, bota o título do filme, eu achei isso, isso e isso. Porque a gente vai construindo estimulando, né, o cérebro de vocês através desses filmes. E aí, no último, a gente ainda está decidindo se vai ser no último sábado do mês ou no primeiro sábado de outubro, que aí a gente vai sentar e vai conversar sobre esses filmes, tá? Vai estar eu, Edson, Fábio, Laís e outros professores, né? Vão estar aqui também com vocês, conversando sobre essas questões dos filmes e tudo que a gente puder conversar sobre a temática de felicidade dentro desses filmes, tá bom, gente? Isso. Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem falar com a gente.
E só com relação ao tema, né, que a gente escolheu, um tema amplo, né, e justamente essa amplitude do tema permite que a gente introduza filmes muito diferentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em A Vida é Bela, a gente pensa na, digamos assim, na subversão que a felicidade pode apresentar no momento de extrema tristeza, de catástrofe, como é a guerra, né? Quando a gente pensar em ela, a gente está pensando como é que a felicidade ela é manipulada pelo mercado, né? No mundo das mídias sociais, etc. Né? Quando a gente pensar, por exemplo, num filme, numa obra-prima como Clube da Luta, né? A gente perceber como é que a felicidade também ela é agimentada, como é que ela é organizada por forças que não são do mero indivíduo, não são que não somos nós que definimos o que é felicidade, né? Há outras formas de agenciamento, seja o mercado, seja a família, seja o Estado, né? Que, de certa forma, agencia nossas possibilidades de felicidade, né? É, como diria o filósofo, como diria Aristóteles, né? A grande busca do pensamento é ser feliz. E o cinema, nesse tema, contribui para essa pergunta: como é que a gente vai ser feliz para se livrar, para se livrar digamos assim, dessas armadilhas é, é, que tem o nome de felicidade, né? Então, a gente precisa pensar dessa forma, né? Pensar como é que o que a gente está estudando aqui repercute na nossa vida, porque se não servir para isso, não serve para nada. Não tem sentido a gente estar estudando aqui e o que a gente estuda aqui não serve para a nossa vida. O senhor Água Seca, não sei se é o senhor, ou se é a senhora, enfim, essa É pessoa Água Seca, Cauã. enfim, essa pessoa pediu, perguntou se pode propor filmes. Eu acho interessante esse debate, né? Tendo um tema específico, mas isso aí é uma questão por os organizadores gerais, que é Cíntia e Milena, então, Isso. É, enquanto professor. então, Cauã, a gente fechou a programação do Festival de Cinema, mas eu acho super importante, assim, se você quiser contribuir com indicações de filmes, você pode mandar para mim, ou durante né, os debates, você pode, sobre esse tema da felicidade, né, depois que a gente passar desse festival de cinema, você pode até mencionar, porque fica aí até como uma indicação, né, para a gente dar continuidade, né? Para a gente não terminar de discutir esses temas, né? Com o final do Festival de Cinema. Então, a gente está super aberto para que vocês possam sugerir filmes, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Posso ir, né, Cíntia? Tchau, Pode, tchau. pode sim. Tchau, tchau, gente. Milena, tá aí? Fui. Milena? Milena? Vamos ver se ela tá comendo, rapaz. Gente, então, é, eu vou parar aqui a gravação e eu vou explicar um negócio para vocês, pessoal do Pré-ENEM.